Olá, bom dia. Vamos à nossa aula de Química de hoje. Então, a aula de Química de hoje a gente vai dar continuação ao capítulo 5 sobre notações químicas. Na aula passada, vocês viram, né, com a professora Carminha, o que que era um coeficiente, o que que era um índice. O coeficiente, relembrando, ele define a molécula, a quantidade que existe na molécula, a quantidade de moléculas que existe. E o índice refere-se à atomicidade, a quantidade de átomos que tem na molécula daquele elemento químico. Também vocês viram, né, que a gente pode fazer o balanceamento de uma equação química, ou seja, a quantidade de reagentes ela tem que estar igual à quantidade de produtos. É como se fosse uma receita, né, em que os ingredientes têm que estar de acordo com o produto final. E hoje a gente vai dar continuação a esse capítulo a respeito, falando a respeito de massa molecular, massa atômica, mol ou massa molar. Então vamos à nossa aula de hoje. Primeiramente, a gente vai falar a respeito de massa molecular e massa atômica. A gente vai definir cada uma e a gente vai ver alguns exemplos. Então, a massa atômica, como é que a gente pode definir a massa atômica? Na tabela periódica, como vocês já puderam ver, visualizar, a tabela periódica existe vários elementos químicos nela. Nela existe várias informações importantes a respeito daquele elemento químico. Então, na parte superior existe o número atômico. O número atômico refere-se a quê? A quantidade de prótons, ou seja, o que é prótons? A carga positiva que tem daquele elemento químico. Abaixo, na parte superior, existe o nome do elemento químico e a massa atômica. Então, a massa atômica, né, do elemento químico, cada elemento químico tem uma massa atômica. No caso do carbono, aqui ele está 12,01, que significa, arredondando, vai ficar 12. Então, a massa do carbono, a gente pode dizer que é 12. E o símbolo do elemento químico. Na tabela periódica do livro de vocês, na página 288, as informações elas estão ao contrário. A massa atômica ela está na parte superior e o número atômico está na parte inferior, está ao contrário. Mas lá vocês podem observar a massa atômica e o número atômico, só que de forma contrária. Então, aqui definimos a massa atômica e o número atômico. Então, essa é a massa atômica, a massa que cada elemento tem, que está na tabela periódica, lá bem direitinho. A massa molecular corresponde à soma das massas atômicas dos elementos que compõem uma determinada substância. Então, a massa molecular é a massa de todos os elementos que tem em uma molécula, em uma substância. Então, cada elemento químico tem sua massa atômica. Se você somar todas essas massas atômicas de uma substância, de uma molécula, você vai obter a massa molecular. Então, por exemplo, a molécula de água, ela é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio, né? H2O. A massa atômica do hidrogênio, ela é 1. A massa atômica de um único hidrogênio é 1. E a massa atômica do oxigênio é 16U. Então, essa é a massa do oxigênio. Como é que eu faço para obter a massa molecular da fórmula da água? Como é que eu vou fazer? Então, massa molecular, emão, que é assim que a gente chama, emão, de H2O. Como são 2 átomos de hidrogênio, então eu vou multiplicar o 1, que é a massa de um hidrogênio, por 2. Pela atomicidade, eu vou multiplicar 1 pela quantidade de átomos. Mais 16, que é a massa do oxigênio, vezes 1. Por que 1? Porque só tem um oxigênio. Então, emão, de H2O vai dar 18U. Por quê? 1 vezes 2, 2, mais 16 vezes 1 vai dar 16. Então, 16 mais 2
vai dar 18U. Então, essa é a massa molecular da fórmula da água. Ok? Vamos fazer outros exemplos para fixar bem direitinho na cabeça de vocês. Ainda sobre massa molecular. A gente viu que a massa atômica, cada elemento tem, isso é só você observar na tabela periódica, cada elemento tem sua massa atômica específica, e com a massa atômica, você vai obter a massa molecular. Então, a massa molecular refere-se à soma das massas atômicas dos elementos que constituem uma molécula. Então, aqui a gente tem nos dados que o hidrogênio equivale a 1, o oxigênio equivale a 16, o enxofre equivale a 32, o carbono a 12, o cloro a 35,5, o bromo a 80, o silício a 28 e o sódio a 23. Então, essas são as massas dos elementos. Então, aqui nesse caso já foi dado, né, os dados. Se por acaso não tiver dado os dados, a questão não der os dados, então é necessário o uso da tabela periódica para você obter o dado. Então, aqui na fórmula da água a gente já viu no exemplo anterior, agora a gente vai ver no átomo de cloro. Então, cloro, Cl2. Então, são dois átomos de cloro, como vocês podem observar. Então, vai ficar duas vezes o quê? Qual é a massa atômica do cloro? A massa atômica do cloro, deixa eu ver aqui, tá aqui, 35,5. Então, vai ser duas vezes 35,5, que vai dar 71. Então, o emão, a massa atômica do cloro, do gás cloro, é 71. Do ácido sulfúrico, então a gente tem aqui a massa do hidrogênio, são dois átomos de hidrogênio, então vai ser duas vezes 1. O enxofre é um átomo de enxofre, então é 1 vezes enxofre 32, 1 vezes 32. E oxigênio são 4 oxigênios, então vai ser 4 vezes 16. Então, você vai multiplicar e depois você vai somar. Deu o quê? O emão do ácido sulfúrico é 98U. Do ácido clorídrico, então é 1 hidrogênio, 1 vezes 1. O cloro é 35,5, só tem um átomo, 1 vezes 35,5. Multiplica, depois você soma no final e vai dar 36,5U. Do dióxido de silício, então um átomo de silício é 1 vezes o quê? O silício, o valor dele, a massa atômica dele é 28, então 1 vezes 28. O oxigênio é 16, então aqui são dois átomos, 2 vezes 16, multiplica, depois soma, que vai dar 60U. Aqui a gente vê o hidrogênio, são 4 átomos de hidrogênio, 4 vezes 1. Carbono, a gente já viu que é 12, então 2 vezes 12, porque a quantidade de átomos aqui é 12. E o oxigênio, são 2 oxigênios, 2 vezes 16. Multiplica, depois você vai somar. Multiplica o quê? 4 vezes 1, depois multiplica 2 vezes 12, multiplica 2 vezes 16. Depois de multiplicar, você vai somar os valores do hidrogênio com o carbono com o oxigênio, que vai dar 60U. Do dióxido de carbono, o carbono tem massa 12, então só é um átomo, 1 vezes 12. O oxigênio são 2, então 2 vezes 16. Multiplicou, depois somou no final, dá 44U. O brometo de sódio vai dar o quê? O sódio, ele tem 23, a massa dele, só é um átomo de sódio, 1 vezes 23. E o bromo, ele tem a massa 80, só é um átomo de bromo, 1 vezes 80. 1 vezes 23, 1 vezes 80. Multiplica, depois você soma no final, que vai dar 103U. Então, essa é a massa molecular do brometo de sódio. Agora a gente vai ver agora a gente verá mol e massa molar. Então, mol e massa molar. Vamos lá. Já a massa molar, assim como o número de mol, são duas definições, relaciona-se com a constante de Avogadro.
A constante de Avogadro é essa bem aqui, galerinha. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Essa é a constante. Por meio do seguinte conceito. O número de entidades elementares contidas em um mol corresponde à constante de Avogadro, cujo valor é 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol. Sendo assim, a massa molar é a massa de 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol entidades químicas e é expressa em gramas por mol. Então, vamos fazer a definição de tudo isso. Então, essa daí, 6,02 vezes 10 elevado a 23 é a constante de Avogadro. O que ela diz? Ela diz que um mol, em um mol, a cada um mol que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 de entidades elementares. Que entidades elementares são essas? Pode ser íons, pode ser moléculas, pode ser átomos, pode ser elétrons. Essas são as entidades elementares que ela se refere. Então, a cada um mol, eu posso ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. A cada um mol, eu posso ter o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons. Então, essas são as entidades a que ela se refere. Outra característica importante, ele diz que é expressa em gramas por mol. Então, quando eu tenho um mol e a massa molar, mol ou massa molar, ela vai ser sempre expressa em gramas por mol. A gente viu que a massa molecular e a massa atômica é expressa em U, a entidade dela. Agora, já a massa molar é em gramas por mol. A massa molar da molécula de água, calculada por unidade em gramas. Vamos lá. Então, a gente viu que o hidrogênio, a massa atômica de uma unidade corresponde a 1 grama, não foi? Por que eu estou dizendo que corresponde a 1 grama? Porque a massa do hidrogênio corresponde a 1 U. Isso expressa em gramas é 1 grama. Oxigênio, a massa atômica de 16 unidades corresponde a 16 gramas. Então, significa o quê? A gente viu que o oxigênio ele tem 16 U, o que corresponde a 16 gramas. Vamos lá fazer o cálculo do mol e da massa molar. Então, H2O, como a gente viu, 18U, corresponde a uma molécula de água. Como é que a gente vai obter esse cálculo? Como é que deu 18U? Por quê? Porque H2O... hidrogênio vale 1U, que significa que é 1 grama, né? Expressa em mol e massa molar. Como são 2 hidrogênios, então vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1. E o oxigênio é 16 gramas, então 1 vezes 16, porque só tem um átomo de oxigênio. 2 vezes 1. Aqui está feito. 2 vezes 1. Vai dar 2 mais 16, porque é 16 vezes 1, só é um átomo de oxigênio. Então, 2 mais 16 vai dar 18 gramas. Relembrando, se é mol e massa molar, tem que ser expressa em gramas por mol. Então, vai ser colocado 18 gramas por mol. É assim que vai ser expresso, 18 gramas por mol. Ainda continuando em mol, massa molar. Então, aqui a gente vê o gás sulfídrico. O gás sulfídrico, ele tem massa molecular 32U. Tem 32U, a massa molecular dele. Por quê que ele vai ter 32U? Vamos lá relembrar. Porque a massa atômica do hidrogênio é 1. A massa atômica do hidrogênio é 1U. Do enxofre é 32U. São 2 átomos de hidrogênio, então 2 vezes 1, 2. 2 mais 32 vai dar 34U. Então, essa é a massa molecular. A soma das massas atômicas do gás sulfídrico. Ok? Então, obtivemos a massa molecular, 34U. Como é que eu faço para obter a massa molar? Então, é só colocar expresso em gramas por mol. 34 gramas por mol. Então, é a forma expressa do mol massa molar. Isso quer dizer que em 34 gramas por mol de gás sulfídrico, temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ou 1 mol de moléculas de gás sulfídrico. Então, essa é a expressão.
que a cada 34 gramas por mol, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O que significa que eu tenho 1 mol de moléculas. Então, 1 mol equivale a 34 gramas. 1 mol equivale a 34 gramas. Entendido? Aqui a gente tem outros exemplos. O estânio, ele tem massa atômica 50 U. O mol ou massa molar dele vai ser 50 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol de estânio, eu tenho 50 gramas do estânio. O magnésio, ele tem massa atômica 24 U, o que significa que ele vai ter 1 mol ou massa molar de 24 gramas por mol. O sódio, ele tem 23 U, massa atômica dele, o que significa que ele vai ter 1 mol e massa molar de 23 gramas por mol. Então, em 1 mol, eu tenho 23 gramas de sódio. Entendido? Obrigada pela atenção de vocês. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, daremos continuação ao capítulo 5. Cheiro no olho. Aqui é a